eu sou Ângelo, professor de Biologia. Vamos começar o estudo desse ano como se fosse o primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula seu lá no ensino médio. Primeiro ano ou primeira série do ensino médio. Então, nós vamos fazer um estudo básico, né, para você verificar alguns termos e alguns conceitos de biologia que são importantes e que vão orientar o seu estudo de biologia. Então, como eu já disse, esse vídeo é importante para quem está fazendo o primeiro ano ou primeira série do ensino médio e também para você que está estudando para as provas de vestibular ou de Enem. Para começar, então, a gente vai pensar no seguinte: você está estudando biologia. A biologia, ela estuda a vida. Como? Como? Através dos seres vivos. Então, ela identifica e estuda os seres vivos. É uma espécie de identidade. Vamos ter que identificar os seres vivos, tá? Então, existem seres vivos de todos os tamanhos, existem seres vivos desde os microscópicos, tá? Compostos por apenas uma célula, até seres gigantes que chegam a medir mais de 100 metros, como as sequoias, por exemplo, que são árvores bem grandes, tá? Mas não é só o tamanho, além do tamanho, há também uma diversidade de formas, né? Dos hábitos, dos habitats onde eles vivem. Então, eles ocupam várias dimensões e para a gente estudar, a gente precisa organizar, tá? Então, como definir o que é um ser vivo? Esse é o primeiro pensamento que você deve ter, tá? E, em outras palavras, que características, né, os seres vivos que são tão diversos têm em comum? Então, a gente precisa achar um ponto ou alguns pontos em comum que sirvam para a gente identificar todos os seres vivos, tá? Então, por exemplo, a gente pega aqui você tem uma imagem de um lobo-guará, tá? Então, o que acontece? Você já parou para pensar, por exemplo, que a diferença dos seres vivos, dos elementos não vivos do nosso planeta? Você sabe, obviamente, identificar o que é vivo do que não é vivo. Mas será que todos os seres vivos possuem características fáceis de se perceber? Esta é a questão. Então, obviamente, se você vê um animal como esse, é um animal, ele se movimenta, é um animal vertebrado, um mamífero, é um animal super evoluído e ele está por aí, né? Então, é fácil você identificar um animal quando ele se locomove, certo? Agora, imagina só, por exemplo, na pré-história, como é que os seres humanos identificaram, por exemplo, que uma planta era viva? Não é estranho? Porque ela não se mexe, ela não emite sons, certo? Então, ela não se alimenta. Você não vê ela capturando substâncias. Ela utiliza substâncias da natureza, mas de uma forma muito silenciosa, imperceptível para nós seres humanos. Então, obviamente, por muito tempo, os vegetais nem eram considerados seres vivos, certo? Então, que aspectos você acha que caracterizam todos os seres vivos? A gente precisa achar algum ponto em comum que sirva tanto para esse animal, como para você, como para os vegetais, enfim, para todos os seres vivos. Sejam eles macroscópicos ou microscópicos, tanto faz, tá? Você provavelmente já estudou, por exemplo, as células, tá? Nas aulas de ciências do ensino fundamental. Mas o que será que mantém essas células em funcionamento? Então, olha, você sabe que a planta, o micro-organismo, o animal maior, né, como um lobo-guará, eles possuem células. Então, já estamos chegando a um ponto em comum.
a célula, certo? Que substâncias são essenciais para o funcionamento destas células? As substâncias são as mesmas para mim, para o lobo, para você, para as plantas, para as bactérias? Será que são as mesmas? Duas ideias, gente, podem ser utilizadas quando se fala em seres vivos. Uma delas, a diversidade, e a outra, a unidade. Poxa, mas espera aí. Diversidade é ser diverso, é uma variedade. Unidade é um só. Exatamente. Duas ideias podem ser utilizadas quando se fala dos seres vivos, tá? A diversidade e a unidade. Então, por que a gente não discute como, por exemplo, esses dois atributos, essas duas características aparentemente contraditórias, diversidade, unidade, né, se aplicam aos seres vivos? Que significa o seguinte: nós temos uma diversidade muito grande de seres vivos, certo? Mas a gente precisava de uma unidade. A gente precisava de um ponto que reunisse, que ligasse todos os seres vivos. E que ponto é esse? Que fator, que característica une todos os seres vivos? De qualquer forma, tamanho, habitat. Esse ponto, essa característica, este atributo é a célula. Então, é por isso que é importante o estudo da célula. Porque ao estudar a célula, você vai estar entendendo, pelo menos, umas coisas importantes, ou pontos importantes, que acontecem em todos os seres vivos. Tá? Não importa a espécie a que eles pertencem, tá bom? Então, características de seres vivos é isso, é você observar os seres vivos e você tentar destrinchar, você tentar desfazê-lo mentalmente e tentar entender o que eles têm em comum. Então, para começar, o que eles têm em comum é a célula. A célula é a unidade de qualquer ser vivo, tá bom? Ok. O que há em comum, então, entre você, a bactéria microscópica e uma sequoia gigante, que é uma árvore? Tá? Estima-se que existam basicamente 8 milhões de espécies de seres vivos em todo o mundo. A gente não tem certeza, tá? Mas estima-se pelo que já se descobriu. Tá? Embora esses seres vivos sejam encontrados em diversas formas, em diversos ambientes, e há algumas características que são compartilhadas por todos eles, certo? Então, isso é uma coisa importante. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, né, uma imagem aqui, tá, de uma coleção zoológica de insetos de uma universidade, tá? Universidade de Moscou, na Rússia. Aqui você está vendo um pesquisador, tá? Ele está conduzindo uma análise de um material genético, ok? E aqui vocês estão vendo uma imagem de botânicos lá na Austrália, reunindo folhas, tá? E colocando-as em jornais, para que elas sejam prensadas, ressecadas e depois estudadas. Então você tem diversas formas de estudar os seres vivos, diversos meios, tá bom? Então, para dar conta de tantas coisas, de tantos objetos de estudo, a biologia ela acaba sendo dividida em áreas do conhecimento, tá? Então, como, por exemplo, você tem a ecologia, que estuda a relação dos seres vivos entre si, da mesma espécie ou de espécies diferentes. E também a relação dos seres vivos com o meio físico, né? Com
o lugar onde eles vivem, os elementos da natureza, como a temperatura, a disponibilidade de água, a disponibilidade de luz, a disponibilidade de minerais, tá? Isso tudo a ecologia estuda. Tem a genética também, que estuda a característica de transmissão, né, de um ser vivo para outro, através da reprodução, de suas características hereditárias. Você tem a zoologia, que estuda os animais, você tem a botânica, que estuda as plantas, tá? A fisiologia, aqui, ó, que estuda o funcionamento dos organismos a partir das células, tá? E também você tem a biologia evolutiva, por exemplo, que estuda a evolução das espécies através da seleção natural e que privilegia as melhores adaptações ao meio ambiente, tá? Então, estas áreas, por sua vez, elas subdividem-se em áreas menores e mais especializadas ainda. Então, como vocês podem ver, a biologia é uma ciência bem complexa, tá? E envolve várias formas de estudo. Ok, se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, tá? Inscreva-se no canal, tá? Dê um joinha e até o próximo vídeo. Tchau!